Então, vamos lá. Jó, capítulo 37. A tempestade me faz bater o coração como se ele fosse pular para fora do peito. Escutem o estrondo da voz de Deus, o trovão que sai da sua boca. Ele solta relâmpagos por todos os lados do céu, e de uma ponta da terra até a outra. Então ouve-se o rugido da sua voz, o forte barulho do trovão. E durante todo o tempo, os relâmpagos não param de cair. Deus troveja com a sua voz maravilhosa. Ele faz grandes coisas que não podemos compreender. Deus manda que caia neve sobre a terra e também fortes pancadas de chuva. Assim, faz com que as pessoas fiquem em casa, sem poderem trabalhar, para que todos saibam que é Ele quem age. Os animais entram nas suas tocas e ali ficam escondidos. As tempestades violentas vêm do sul e o frio vem do norte. O sopro de Deus congela as águas, que assim ficam cobertas de gelo. Deus enche de água as nuvens e elas lançam os relâmpagos. Seguindo a ordem de Deus, as nuvens se espalham em todas as direções. Elas fazem tudo o que Deus manda, em toda parte, no mundo inteiro. Deus faz cair chuva sobre a terra, ou para castigar a gente, ou para mostrar que tem amor por nós. Jó, para um instante e escute. Pense nas coisas maravilhosas que Deus faz. Será que você sabe como Deus dá ordem para que os relâmpagos saiam brilhando das nuvens? Você sabe como as nuvens ficam suspensas no ar? Isso é uma prova do infinito conhecimento de Deus. Será que você, que fica sufocado de calor na sua roupa, antes de vir a tempestade de areia trazida pelo vento sul, será que você pode ajudar Deus a estender o céu e fazer com que fique duro como uma placa de metal fundido? Ensine-nos o que devemos dizer a Ele, pois não somos capazes de pensar com clareza. Eu não teria o atrevimento de discutir com Deus, pois isso seria pedir que Ele me destruísse. Não é possível ver o sol quando está escondido pelas nuvens, mas ele brilha de novo depois que o vento passa e limpa o céu. No norte, vemos uma luz dourada, e a glória de Deus nos enche de profunda admiração. Não podemos compreender o Todo-Poderoso, o Deus de grande poder. A sua justiça é infinita e ele não persegue ninguém. Por isso, as pessoas o temem. E ele não dá importância aos que acham que são sábios. Bom dia, gente. Então, bora lá. Hoje a gente está fazendo aqui o capítulo 37, e esse é um capítulo que ele encerra aí uma parte aí desses diálogos, né? Porque começou lá, então, a gente começou logo no começo do livro, tem lá, contando da história, um pouquinho de Jó, quem é Jó, né? Que fala que ele é uma pessoa que honra a Deus, justa, né? Íntegra, e fala ali um pouco sobre ele, depois conta, né? Todo o sofrimento que ele passou, aquela coisa toda, e aí tem depois os diálogos com os amigos, que primeiro fica lá entre três amigos, né, o Bildade, o Zofar e o Elifaz, né, e aí depois entra esse quarto amigo, que é qual que é o nome dele? Eliú, né, então desde o capítulo 32 até agora o 37, ficou nesses diálogos com Eliú, que ele entrou lá no final, e cada amigo, assim, tiveram os três primeiros amigos, né,
que foi trazendo aquela tese de que, assim, Jó, ele é pecador, então ele está sofrendo porque ele é pecador, porque como Deus é justo, se Deus é justo e Jó sofre é porque Jó cometeu alguma coisa muito, né, muitos pecados. Agora, Eliú, ele já vai trazendo uma reflexão um pouco mais sofisticada, né? Ele já vai trazendo uma reflexão de que Deus, ele é realmente justo, e que o sofrimento que a gente passa, muitas vezes ele vem para nos moldar nosso caráter, né? Muitas vezes ele vem para a gente evitar pecados futuros. Muitas vezes a gente passa por situações difíceis, é o que faz nos aproximar de Deus, né? Que faz com que a gente se aproxime mesmo, que crie mais intimidade com Deus, com que a gente fique mais humilde, com que a gente realmente queira depender de Deus. Porque às vezes a gente está numa situação da vida que você fala assim, meu Deus, agora não tem mais para onde ir, agora é só Deus mesmo, né? Então, às vezes, até aquelas pessoas que são descrentes de Deus, e às vezes num desafio, num momento desafiador, num momento ali de tempestade que está passando na vida, passa a confiar, acreditar em Deus, porque é o que resta, né? Você vê pessoas, às vezes, no hospital, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão doentes. Quantas pessoas, às vezes, no hospital que aceitam a Jesus? Quantas pessoas que estão ali no hospital, no momento de quase morte, que tem um encontro com Deus, que vive algo sobrenatural. Então, às vezes, são esses momentos de desafio que a gente realmente é transformado, né? Então, ele vai trazendo essas outras visões também. E nesse capítulo aqui, né, 37, que é o último que conclui ali essa sequência de diálogo entre Jó e Eliú, ele fala muito sobre essa soberba humana, né, que confronta a grandeza divina de Deus, né. Então a gente vê aqui a soberania de Deus. Então você vê que ele traz várias questões de Deus, questões até da natureza, né, do inverno, do verão, e Eliú, né, ele destaca como Deus ele controla os fenômenos naturais, como as tempestades, a neve, o trovão, né, então ele vai descrevendo aqui, né, de forma bem interessante, que é até difícil às vezes da nossa mente humana compreender, né, e ele também depois, lá num determinado momento aqui do capítulo, ele aponta para a ignorância de Jó em relação a essa grandeza de Deus, né, então ele fica ali trazendo esses questionamentos ali para Jó, né? Que a gente tem certas coisas que a gente não vai entender, né? O porquê que está acontecendo, mas tem certas coisas que a gente não tem que entender mesmo, né? Então ele traz muito essa questão de a gente reconhecer essa superioridade de Deus e essa justiça, né, do Senhor. Então, depois no próximo capítulo que a gente vai ver no 38, a gente vai ver que aí já vai entrar numa nova fase do livro, né, que é uma fase de Deus se encontrando com Jó. Então, esse capítulo 37, ele é meio que uma preparação, né, tipo, ele meio que abre o caminho para o próximo capítulo, que vai ser ali Deus falando, né, e Deus falando sobre defendendo ali a sua justiça, e também Deus, ele traz muito um desafio para Jó abandonar o orgulho, né? Abandonar esse orgulho e entender que a gente tem que ser temente a Deus e reverenciar a Deus, né? Então, esse capítulo ele serve para um lembrete para a gente também, né? Um lembrete de que Deus, ele é supremo, né? De que os seus caminhos, eles são insondáveis, né? E de que a humildade e de que a reverência diante dele, elas são essenciais para a compreensão da sua grandeza. Então, esse capítulo, né, ele é um convite para isso, para a gente entender sobre essa soberania de Deus e algumas reflexões aqui, né, para a gente nos dias de hoje, que tem um estudo aqui que eu gosto, que ele traz uma coisa bem real, né, para o dia de hoje. Então, ele traz aqui para a gente lembrar dessa grandeza, dessa soberania de Deus sobre toda a criação, né, e assim como Eliú, assim como Eliú está ali lembrando Jó, né, a gente também precisa se lembrar de que Deus, ele é soberano e governante de todos os aspectos da natureza e das nossas vidas também, né? E muitos de nós enfrentam as tempestades o tempo todo, né, gente? A vida, ela nunca é toda sempre bonitinho, não. É meio montanha-russa, né? Tem hora que tá tudo bem, tem hora que não tá tudo bem. E a gente enfrenta realmente momentos de tempestade na nossa vida, mas a gente pode estar enfrentando aí cada um com seus desafios, né? Às vezes está passando problema financeiro, às vezes com problema de saúde, às vezes com problema na família, às vezes com problema no trabalho, mas e por vezes quando a gente
foge um pouquinho de Deus, né? Por vezes a gente pode se ver desesperado, a gente pode se ver desanimado, mas quando a gente lembra e quando a gente volta a se aproximar de Deus, a gente lembrar que Ele está no controle de todas as coisas, né? E quando eu falo Ele está no controle de todas as coisas, assim, uma coisa que eu sempre fico atenta é para a gente não ficar numa posição de, ai, vai cair tudo do céu, agora eu só vou orar e tudo vai dar certo, porque eu só... O orar, ou oração, a palavra oração, se a gente pegar, né, orar, ação, no final tem o ação ali, né? Então, o orar não depende só do orar, mas a gente também tem que ir para ação. Porque o que fala na palavra? Que a fé sem obras é morta, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Eu acredito muito nisso, que a gente faz a nossa parte, o possível que está ao nosso alcance, a gente faz. E o impossível a gente deixa na mão de quem cuida do impossível, a gente deixa para Deus. Só que a gente tem que fazer a nossa parte, né? E Deus realmente ele vai abrindo os caminhos, ele vai quebrando as correntes e teve um pessoal que chegou depois da leitura do devocional lá do livro do Café com Deus Pai, mas ele falava sobre a gente entregar a Jesus o fardo, né? Que o jugo dele é suave e leve. Então, realmente que a gente entenda que ele está no controle das coisas, que tudo vai se encaixar, mas que eu preciso fazer a minha parte, né? E que muitas vezes a gente tem que parar de ser, assim, Jó, eu vejo que ele tá nesse livro, a gente vê ele numa montanha russa emocional, né? Então você vê momentos em que ele declarará que Deus me deu, Deus tirou e tá tudo bem, só que tem momentos que ele já fica ali questionando, por que eu tô sofrendo tudo isso, Deus é injusto, então você vê que tem momentos que ele acredita que Deus é justo, mas tem momentos que ele não consegue conciliar com esse sofrimento, e às vezes a gente também fica assim, né, e esse livro ele traz esse convite pra gente parar de questionar, por que eu tô vivendo isso? Muitas vezes o porquê é bom a gente trocar por para quê, porque às vezes o que a gente está vivendo agora é o que vai ser necessário para que eu possa viver a próxima fase. O que eu estou vivendo agora é algo que vai ser necessário para eu cumprir um propósito. O que eu estou vivendo agora é necessário para o que há de vir, né? Para que eu possa estar mais madura espiritualmente, mais madura na minha fé. Eu gosto sempre de lembrar a história de Abraão, porque a gente viu uma série de coisas que Abraão viveu e que você viu tanto que ele é considerado o pai da fé, e você vê para ele chegar ao ponto de quando Deus falou, entregue o seu filho, né? Na época a gente via ali que eram feitos sacrifícios com os animais e que Deus pede que ele entregasse o filho dele para sacrificar. Então, para ele chegar ao ponto de pegar o filho, ir na estrada, caminhar horas, chegar no lugar em que Deus direcionou ele para levar, montar o altar, colocar o filho dele, pegar a faca e ir para matar o filho, e na confiança de que se Deus me deu, eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu confio nos planos dele, ele passou antes disso acontecer, ele passou por várias outras experiências que foram edificando a fé dele. E a nossa caminhada com Deus eu vejo que é igual, né? A gente vai passando por experiências e vai edificando a nossa fé, a gente vai ficando maduro na fé, e é justamente no momento difícil de tempestade que vai amadurecer a nossa fé, né? Então tem momentos que a gente para, e o que eu ia falar, que eu comecei a falar de Abraão e cortei, que esse livro de Jó, ele traz esse convite para a gente parar de ficar questionando por que Deus fez isso, por que Deus permitiu isso, por que eu estou vivendo isso, porque a gente parar de questionar tudo isso e começar a realmente ver como Deus é soberano, como ele é glorioso, né? Então lembrar como essa majestade de Deus, como ele se manifesta de várias formas, né? E lembrar como Deus realmente é majestoso e glorioso. Então que a gente precisa reverenciá-lo, que a gente precisa adorá-lo, porque Deus nos fez, eu até comentei um pouquinho antes de alguns entrarem, que Deus nos fez nessa necessidade de buscar a presença dele, né? E ele é o único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. E tem um louvor que eu acho lindo, que ele fala, se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. E é isso, é sobre isso, né? É sobre isso. E tem um outro louvor que eu acho lindo também, que ele fala sobre a gente adorar, agora eu esqueci aqui a letra, mas ele fala, o contexto é, independente do que você está vivendo, tá contente, louve, tá chorando, louve, não importa, louve, então não importa, louve, porque
nós como cristãos, a gente tem as armas, né? As armas do cristão, não é? A gente, oração, adoração, e se tem algo que é poderoso é adoração, né? Então, quando a gente realmente entrega o nosso coração, quando a gente está com o coração humilde, quando a gente está com o coração arrependido, quando a gente entende que realmente somos nada, que Deus é quem nos fortalece, quando a gente reconhece que a gente precisa dele, porque a gente é muito falho, a gente é muito pecador, e quando a gente reconhece que nós precisamos dele, ele começa a agir na nossa vida, né? Só que a gente tem que ter esse temor. O que eu venho percebendo? A gente precisa ter esse coração ensinável, a gente precisa ter esse coração humilde, a gente precisa ter um coração disponível para o Senhor, para que Ele possa realmente nos usar. A gente tem que ter coragem, tem coisas que eu vejo que na palavra Deus coloca ali como algo que vai depender, não vai depender dele, vai depender da gente. Seja forte e corajosa. Então, vai depender de mim. Né? Então, que a gente possa realmente ir de encontro à palavra do Senhor, lembrar que somos imagem e semelhança dele, e que ele nos fez logo lá no começo, lá em Gênesis, já fala, crescei, multiplicai, governai sobre todas as coisas. Ele fez toda a criação para a gente usufruir dessa criação, mas lembrando que a gente precisa buscá-lo, e quando a gente busca de todo o coração, a gente vai encontrá-lo, né? E quando a gente está no momento difícil, que a gente possa, da mesma forma de quando a gente estiver no momento bom, a gente possa reverenciá-lo, adorá-lo, né? E lembrar, nesse capítulo aqui de 37, que traz esse convite, lembrar como Deus é glorioso, majestoso, e como, né, ele é... compreender essa grandeza, né? Essa soberania dele. Então, assim, é isso que veio forte aqui ao meu coração nesse capítulo de hoje, né? Nesse capítulo que encerra esses diálogos. E aí a gente começa agora o 38. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente ir pro 38? Que o 38 já começa uma outra fase aqui do livro, né? Um momento ali de... quando Deus se manifesta, quando Deus aparece. É bem legal esse capítulo. Vocês querem falar alguma coisa? Se quiser abrir aí, compartilhar alguma coisa... Então, deixa eu preparando aqui, ó. Vou pôr então, tá? Pra gente o 38. Deixa eu ver se não vai entrar propaganda. Então, vamos lá, pular. Agora não. Bora lá. 38. Depois disso, no meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta: as suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda as perguntas que lhe vou fazer. Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com escuridão. Marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas. E eu lhe disse: você chegará até este ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. Jó, alguma vez na sua vida, você ordenou que viesse a madrugada e assim começasse um novo dia? Você alguma vez mandou que a luz se espalhasse sobre a terra, sacudindo os perversos
e os expulsando dos seus esconderijos. A luz do dia mostra as formas das montanhas e dos vales, como se fossem as dobras de um vestido ou as marcas de um sinete no barro. Essa luz é clara demais para os perversos e os impede de praticar a violência. Jó, você já visitou as nascentes do mar? Já passeou pelo fundo do oceano? Alguém já lhe mostrou os portões do mundo dos mortos? Aquele mundo de escuridão sem fim? Você tem alguma ideia da largura da Terra? Responda, se é que você sabe tudo isso. De onde vem a luz e qual é a origem da escuridão? Você sabe mostrar a elas até onde devem chegar e depois fazer com que voltem outra vez ao ponto de partida? Sim, você deve saber, pois é bem idoso e já havia nascido quando o mundo foi criado. Você alguma vez visitou os depósitos onde eu guardo a neve e as chuvas de pedra que ficam reservadas para tempos de sofrimento e para dias de lutas e de guerras? Você já esteve no lugar onde nasce o sol ou no ponto onde começa a soprar o vento leste? Quem foi que abriu um canal para deixar cair os aguaceiros e marcou o caminho por onde a tempestade deve passar? Quem faz a chuva cair no deserto, em lugares onde ninguém mora? Quem rega as terras secas e despovoadas, fazendo nascer nelas o capim? Será que a chuva e o orvalho têm pai? E quem é a mãe do gelo e da geada, que faz com que as águas virem pedra e que o mar fique coberto por uma camada de gelo? Será que você pode amarrar com uma corda as estrelas das 7 cabrinhas ou soltar as correntes que prendem as 3 Marias? Você pode fazer aparecer a estrela d'alva ou guiar a ursa maior e a ursa menor. Você conhece as leis que governam o céu e sabe como devem ser aplicadas na terra? Será que a sua voz pode chegar até as nuvens e mandar que caia tanta chuva que você fique coberto por um dilúvio? Você pode fazer com que os raios apareçam e venham dizer: estamos às suas ordens. Quem deu sabedoria às aves, como o íbis, que anuncia as enchentes do rio Nilo, ou como o galo, que canta antes da chuva? Quem é capaz de contar as nuvens? Quem pode derramar a sua água em forma de chuva, que faz o pó virar barro, ligando os torrões uns aos outros? Será que é você quem dá de comer às leoas e mata a fome dos leõezinhos, quando estão escondidos nas suas covas, ou ficam de tocaia nas moitas? Quem é que alimenta os corvos, quando andam de um lado para o outro com fome, quando seus filhotes gritam a mim, pedindo comida? Então, bora lá de 38, que é um capítulo, né, muito poderoso. Então, aqui já entra numa nova fase do livro, né? Que já começa ali Deus se manifestando. Então a gente vê ali, né, um momento ali bem crucial ali na história ali com Jó, né? Então Deus, ele aparece diante de Jó, né, em meio ali uma tempestade, e ele começa ali fazendo um monte de pergunta, né, para Jó. Então ele começa ali perguntando, né? Até na minha versão tá diferente do áudio aqui, né? Mas ele já começa logo com uma repreensão, né? Então, ele já vai fazendo várias perguntas e ele desafia Jó a compreender o funcionamento do universo, né? E aprender e compreender, né, a natureza, né? Como funciona toda a natureza ali, essa criação de Deus, né? Então, a gente vê lá nos primeiros versículos do 1 ao 3 que ele registra essa repreensão, né? E o desafio de Deus a Jó. Que Jó estava questionando, né? Questionando essa justiça divina, e acaba que em muitos momentos se colocando como vítima, né? Então a gente vê nesse versículo de 1 a 3 essa repreensão mesmo. E aí depois tem uma segunda parte, que já é do 4 em diante, né? Até o, deixa eu ver aqui, acho que é 38. Acho que tem 38, não.
Mas até o 38, mais ou menos, até de 4 a 38, tem uma série de perguntas de Deus para Jó, né? Então ele fica ali explorando ali essa sabedoria divina da criação, e como que é essa sustentação do mundo físico, e falando sobre a terra, sobre o mar, sobre o céu, sobre as estrelas, essa grandeza, essa grandiosidade toda, né, da criação. Então, esse é um livro de Jó, né, que eu também tô lendo junto com vocês. Eu já finalizei lendo, mas primeira vez que eu leio, eu nunca tinha lido ainda antes. E realmente ele é um livro muito poderoso. Primeiro porque, não sei se vocês sabiam isso, eu estudando aqui, fiquei sabendo que esse livro, ele não se sabe exatamente quem que foi o autor, e tem algumas pessoas que acreditam que pode ter sido escrito até por Moisés. Outros teólogos já acreditam que não, só que ele pode ter sido o livro mais antigo até do que do Pentateuco. Então, achei bem interessante, e essa informação eu peguei com o pastor Lamartine, que é maravilhoso, né? Ele é super estudioso da palavra, né? Muito estudioso, e ele que eu vi uma explicação dele sobre isso, que embora, né, muitos acreditam que Moisés tenha escrito, tem uma maior parte dos teólogos que acreditam que esse livro de Jó foi escrito entre 2000 e 1800 antes de Cristo. Então, olha só, sendo possível que o livro fosse contemporâneo ao patriarca Abraão. Olha só, então, né, um livro super, super antigo. E, né, quando a gente entra agora aqui nesse 38, o que eu acho muito lindo é que, assim, esse livro, ele não explica qual é a razão do sofrimento dos inocentes, dos justos, né? Porque a gente vê lá no começo do livro que Jó era o quê? Justo, íntegro, honesto, temente ao Senhor. E ele não vai explicar essa razão, né? O porquê do sofrimento. Só que ao invés disso, e agora a gente começa nesse capítulo, começa a ver isso, esse livro, ele traz pra gente essa visão dessa grandeza de Deus, da bondade de Deus, da sabedoria de Deus. Então é um livro que, apesar de não trazer algumas respostas, que talvez a gente, quando faz a leitura, você fica aqui, né? Mas e aí, quando que eu vou ter essa resposta de por que Jó tá sofrendo? Não vai ter. Só que em contrapartida, a gente começa agora no 38, começa a ver isso, né? Deus é bom o tempo todo, né? Então, a gente como ser humano, a gente quer saber tudo, né? A gente quer saber tudo, quer saber a verdade, a gente quer saber, só que nem sempre Deus ele vai nos dar justificativa do porquê das coisas, né? E por que as coisas acontecem de uma determinada forma, de uma determinada maneira. Então, muitas vezes a gente não vai saber mesmo, mas ele é Deus. E a gente tem que confiar, né, de que ele é bom, de que ele é bom o tempo todo, né? O tempo todo ele é bom. Então, que a gente realmente possa, né, estamos já dando o horário aqui, mas só para a gente encerrar aqui, acho que esse capítulo também, ele é um convite para a gente começar aqui a compreender essa sabedoria, crer que ele é bom, o tempo todo ele é bom. Então, né, acho que fica esse convite aqui para a gente hoje. E se alguém quiser aí compartilhar alguma coisa para encerrar, para finalizar, né, depois, amanhã é feriado, acho que amanhã a gente não vem, né, aí na sexta a gente vai fazer um momento de oração, aí retomamos na segunda com o 39, que aí vai continuar mais sobre Deus se manifestando, Deus falando, né, sobre toda essa criação, que é algo tão divino, maravilhoso. Vocês querem falar alguma coisa, gente? Quer alguém abrir, compartilhar alguma coisa, complementar? Bom, então, vamos encerrar, então? E que a gente possa sair de hoje aqui, desse encontro de hoje, né, com essa edificadas, lembrando que desde o primeiro momento ali que a gente fez o devocional, para quem não entrou, que falava sobre a gente entregar a Jesus, que o fardo dele é leve, né, então que a gente saia hoje desse devocional lembrando que a gente não tá só, que a gente pode entregar para ele o que, né, o que a gente estiver passando, o desafio que a gente estiver passando, que a gente possa sair também daqui, né, lembrando dessa leitura de Jó 37, que
que o amigo ali, o Eliú, ele lembra Jó, né, dessa grandeza de Deus, dessa soberania de Deus, que a gente possa lembrar que Deus é bom, Deus é justo, que a bondade dele é grandiosa, né, e que ele quer o melhor para a gente a todo momento, né, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, que muitas vezes a gente realmente não vai entender algumas coisas e a gente não vai saber, né, porque Deus é tão, olha só a criação dele, é algo tão inexplicável, mas apesar da gente não compreender muitas coisas de Deus, Deus sabe tudo sobre nós, né? Na palavra lá, se a gente pegar Lucas, deixa eu até colocar aqui, ó, Lucas 12:7, ele fala o quê? Que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Então, realmente, Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe do que a gente está passando, das nossas angústias, das nossas aflições, dos nossos medos, mas que a gente possa sair desse devocional de hoje forte, corajosa, lembrando que precisamos ser fortes, precisamos ser corajosa, lembrando que a gente tem as armas dos cristãos, né, oração, adoração, que a gente tem várias armas que a gente pode usar e que a gente, quando está com o coração disponível, ensinável, temente ao Senhor, quando a gente entrega a Ele, só que eu faço a minha parte, a nossa vida vai sendo transformada, que a gente realmente saia de hoje parando de ficar questionando, né, o porquê que isso está acontecendo, por que eu estou passando por isso, por que o outro está passando por isso, por que o fulano está passando por isso, e que a gente passe a olhar com outro olhar, né, de entender essa bondade, essa soberania, essa glória de Deus. E é isso, meus queridos, que eu queria compartilhar, tá bom? Vamos encerrar, então? Quem puder fechar com oração. De repente, Maria, você está aqui hoje, você pode encerrar para a gente, orando? Pode ser. Pai amado, Pai querido, Pai, queremos te agradecer, Jesus, por essa manhã. Queremos te agradecer, Pai, porque Tu és maravilhoso. Queremos te agradecer por tudo que Tu tem já feito sobre nossas vidas até aqui e por tudo que Tu vai fazer sobre nossas vidas, Jesus. Hoje, nessa manhã de quarta-feira, Pai, te entregamos tudo de mais valioso que temos, a nossa vida, nossa família, nossa casa, tudo que temos, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Pai, nós te entregamos porque confiamos em Ti, Pai, porque sabemos que Tu és o Pai e nós podemos confiar, Senhor. Obrigada, Jesus, obrigada por todo amor, por todo cuidado, Senhor. Pai, hoje nessa manhã nós te pedimos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Que o Senhor venha cuidar dos nossos corações, que o Teu Santo Espírito se conecte com o nosso espírito, Pai, que nós possamos viver a vida espiritual. Que nós possamos ser verdadeiros servos da Tua palavra, Jesus. Que nós possamos colocar ela em prática. Então, Pai, hoje, nessa manhã, nós te entregamos tudo, Pai. Nós te pedimos um dia abençoado, um dia de paz. E que o Senhor esteja conosco. A única coisa que nós queremos mais é que Teu Santo Espírito esteja se conectado com o nosso espírito, Senhor. É que o Senhor esteja ali falando conosco, Pai. Que nós possamos estar em espírito, vivendo uma vida literalmente em espírito. E por fim, Pai, nós queremos agradecer por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.